Não existe tristeza que sobressaia em tamanho e em profundidade a consolação de Jesus Cristo. Não existe homem que ameaça os seus filhos e seja maior em poder e força do que quem os protege, do que o verdadeiro e perfeito Pai. É esse o tema da nossa palavra de hoje, do escute a palavra de Deus. Se engaje na leitura da palavra. Venha, vamos conversar. Hoje a gente vai falar sobre Isaías. Ainda nesse livro, eu estou lendo esse livro mais uma vez e tem me encantado. Os meus olhos têm se enchido de alegria quando eu leio os textos que Deus revelou em linguagem a Isaías. Esses textos são milenares, né? Tradicionalmente milenares. E Isaías, hoje a gente vai estar lendo do verso 51, do verso 12 em diante. E Deus diz: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento e o esgotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como um antílope na rede. Estão cheios da ira do Senhor, da repreensão do Senhor. Pelo que agora ouve isso, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a casa do teu povo. Eis que eu tomo a tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais deles beberá. Deus, eu acredito que o Senhor consegue alcançar as pessoas através da sua palavra, Deus. Desse termo que a gente entende como palavra, da linguagem do Senhor na versão das histórias humanas. É em nome desse poder que eu continuo a falar aqui hoje. Deus, o que é Deus? Por que eu estou lendo um texto que está escrito na história há tanto tempo? Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, assim como você poderia fazer tantas outras coisas. Tem uma coisa engraçada na física que é a ação mínima, né? Ela é quase um antídoto para causa e efeito de Newton, que é basicamente que o elétron entende todos os caminhos possíveis e escolhe aquele para ser um elétron, para fazer o que um elétron faz. E
é interessante que nós aqui já, em trilhões de bilhões de quadrilhões de mini partículas, a gente é um corpo. Então, o que acontece com o ser humano quando ele morre? O seu espírito volta para onde? O seu espírito veio de onde? Onde está a nossa linguagem? Muitos historiadores explicam que o homem das cavernas só conseguiu se juntar em bando, nesse nosso bando de 8 bilhões de pessoas que se matam, se aniquilam, mas ao mesmo tempo ainda possuem uma certa coerência coletiva. E a gente vê isso nas redes sociais, vê isso no sistema econômico, e a gente vê isso na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. Quando as pessoas sabem ou entendem o que é uma religião, do que se forma uma religião, do que uma religião se propõe, e Deus se conecta com essas pessoas. Isso é um fato. E aqui eu encontro uma palavra de Deus do consolo das nossas incoerências. Eu não estou em uma clara ameaça de morte, eu não estou numa clara ameaça de fome, eu não estou preso em outra civilização, porque eu vivo numa democracia, eu conheço as ciências, eu tenho a minha casinha tem o meu núcleo, eu tenho as minhas próprias convicções, mas eu sou mortal, eu sou uma erva. Então eu transformo essa minha mortalidade em uma série de pequenas angustiazinhas que me deprimem ou que me excitam demais. E é como se eu fosse o meu principal inimigo. É como se realmente existisse literalmente dois homens dentro de mim que brigassem entre si. E que, na tentativa de eu intermediar esse conflito de uma outra nação, de uma nação que me domina, sem que eu me esqueça do Deus que me formou, eu tivesse a produção do sentimento de medo. A produção do sentimento de medo. Então, se trata dessa mecânica de emoções, esse pequeno textozinho que eu li. E o texto fala por si só. Quando eu interpreto o texto e quando eu ouço pessoas interpretarem esse texto fala com a minha história, fala com a minha linguagem. Então ele fala com a linguagem de todos os humanos que falam português, mas ele fala também com a linguagem do João, que fala um joanês, assim como fala com a linguagem do Pedro, do Mateus e do Rodrigo, que são pessoas que se formaram através de diferentes contextos sociais. Então isso valida a existência de Deus e da Bíblia. E esse é o Deus que a gente crê. O Deus que nos consola sobremaneira para que a gente não tema o homem que é mortal, o homem que não passa de erva, que somos nós, esse homem mortal, esse homem que não passa de erva. Esse homem é da minha espécie, a minha espécie que me amedronta. No verso 13 ele termina de enfiar a faca, né? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou? Porque você se esqueceu de mim, da história que eu formei em você, do pó da terra em 6 dias ou 8 bilhões. Você forma o tempo a partir das condições que eu te dei. Você se identifica como o detentor do poder, mas você é uma erva mortal. Então, porque você se esqueceu de mim que te criei, que estendi os céus, que fiz a terra,
Por que que você está temendo o tirano, o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Se você tem medo do seu chefe, se você tem medo da tirania do dinheiro, se você tem medo da tirania da depressão, se você tem medo da tirania dos problemas da saúde, do corpo, se o seu problema é de saúde, você é uma erva. Se o seu problema é de extrema alegria, você é uma erva. Se o seu problema é de medo de falar da palavra de Deus, você é uma erva, você é um homem mortal. Se o seu problema é qualquer coisa, essa qualquer coisa é uma erva. Então não se esqueça do Senhor. Não se esqueça do Senhor que te criou. Os seus olhos voltem para Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque você é uma erva. Você é mortal. Você só é eterno porque Deus é eterno. Você só alcança a eternidade porque Deus te liberta do corpo mortal para a eternidade. Então aqui é uma soberania completa e autônoma de Deus que nos forma, que nos introduz a fala divina no nosso coração. Esse é o papel dos profetas. Eles trazem a vida, a fala de Deus, que nos alcança em forma como nós conseguimos compreender. Eu não consigo falar com uma criança sobre física extremamente avançada, assim como não consigo falar com um ateu dos milagres de Jesus, porque isso é espiritual. Isso está no espírito. No verso 14 ele diz: o exilado cativo depressa será libertado. Rapidamente nós vamos ser libertados. E quando nós formos libertados, nós estaremos num lugar onde nós não morreremos, nós não desceremos a sepultura, o pão não faltará. Agora eu te pergunto, existe algum lugar nesse mundo de erva, nesse mundo mortal, onde as pessoas não morrem, onde nós não descemos a sepultura e onde não tem falta ou prosperidade em excesso de pão? Olha, eu queria agora com certeza estar comendo um caviar ou com uma conta multibilionária andando de jatinho por todos os países. Isso é um excesso de pão. Mas ao mesmo tempo eu me alimentei hoje. Então até que parece que tem um certo equilíbrio. Mas ao mesmo tempo agora tem pessoas que estão morrendo de fome. Saiu um dado no IBGE que 5 milhões de pessoas ainda padecem de fome ou de insegurança alimentar no Brasil. No Brasil. Então, isso me parece um diagnóstico de que não é aqui que vai acontecer essa mecânica de eu ser libertado. Então me parece que essa libertação de Isaías é de uma libertação de uma nova pátria, onde nós não morremos, não descemos à sepultura e o pão não nos falta. E Deus fala, né, o que é o nome de Yahvé. A gente pode entrar numa teologia do nome de Deus. Eu sou o que sou. Então quando a gente conseguiu cunhar lá o termo de Yahvé, do inominável, do impronunciável, o nome de Deus não é nem pronunciável. Então é uma verdadeira epifania quando Deus se conecta com a gente. Então a razão se converte em loucura, a loucura se converte em razão, e isso foge ao nosso alcance, porque olha que potência essa palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, eu agito o mar, que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Não existe mais a fúria do tirano. Não existe mais o mal. Tudo aqui está no meu controle. Eu sou o Senhor dos exércitos. Exércitos estão no meu comando. Exércitos de seres celestiais. E por que não de homens materiais, de feras do campo e tudo mais.
Ponho as minhas palavras na tua boca. Você, em nome de Jesus, Filho de Jesus Cristo, tome posse, pregue do Evangelho de Deus, ainda que você seja como a erva do campo, mortal, pecador, impuro. Se o seu casamento é impuro, a sua melhor santidade é impura, os seus filhos infelizmente conhecerão a impureza. Você sendo um líder ou um servo, você dentro do contexto administrativo ou fora do contexto administrativo, você atuando numa igreja local ou você tendo relevância nacional, mundial, você conseguindo juntar todas as denominações num único sentido. Gosto até da brincadeira do Game of Thrones, juntando todos os selvagens numa única horda. Né? Tem até um livro que chama Da Horda ao Estado, uma psicanálise da vida social. Então, assim, ainda que você fizesse tudo isso, você ainda não resolveria o problema das pessoas que não morrem, que não descem à sepultura e do pão que não falta. Então, abra a boca, abra a boca. Não tenha vergonha. Não tenha síndrome do impostor. Deus colocará palavras na tua boca e protegerá com a sombra da sua mão. E fale da mensagem, porque Deus quer estender novos céus, fundir nova terra. Diga a Sião, diga nós que somos a Jerusalém em espírito, tu és o meu povo, tu és o meu povo. No verso 17, desperta, desperta. Ele fala, levanta-te, Jerusalém, que da mão do Senhor você bebeu o cálice da ira, o cálice do atordoamento, e você ficou esgotado. Os seus filhos, as suas grandes ideologias, os seus grandes filósofos, os seus grandes messias políticos, todos os seus filhos tomaram desse cálice. Os seus fariseus, saduceus, escribas, os seus grandes relevantes, vocês, filhos de Abraão, vocês beberam do cálice da minha mão, o cálice da ira. Vocês estão tontos, vocês andam como tontos, mas não é porque vocês beberam vinho, é porque vocês estão sofrendo da minha ira. Então ouvem. Agora eu vou dar para vocês um novo cálice que vai te acalmar, um novo cálice que vai mostrar para vocês que vocês não devem temer o homem mortal, não devem temer o tirano. É assim que se forma a palavra de Deus. É assim que Deus vai falar ao seu coração hoje. A gente poderia falar aqui do profeta Isaías e da palavra de Deus por muito tempo. E assim espero que a gente consiga fazer. Mas a verdade é que Deus vai falar aos nossos corações. Que Deus te alcance em graça e misericórdia. Não tema pregar. Nosso Deus vem, Ele vai nos consolar. Que tipo de dor humana existe que não pode ser uma dor consolada pelo Criador dos céus e da terra? Não sofra. É irônico dizer isso, mas é verdade. É verdade. Dê esse salto de fé. Fuja da ética, da estética. Dê esse salto de fé, falando mais ou menos como Kierkegaard falaria, né? Esse grande homem do conhecimento teológico. Do que se constitui a nossa angústia, se não de coisas dessa terra? De falta de pão e de medo da morte. Né? O que nos impede de viver uma vida plena, senão o medo da morte, o medo dos tiranos, o medo de não conseguirmos sobreviver. Mas a verdade é que nós não sobreviveremos. O nosso corpo não. A verdade é que Deus nos fará sobreviver. Isso está em Deus. Então tenha fé, dê esse salto de fé. Acredite em Deus. Deus é com você, Deus é por você. Deus falará ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida.
você que escutou isso aqui até o final. Eu oro para que Deus te console.